Uma das questões que eu escolhi é uma equação diferencial não homogênea de segunda ordem, que diz assim, y é duas linhas mais y igual a secante de x. Na verdade, essa questão ela quer que a gente encontre a solução geral dela. E, primeiramente, o que a gente deve fazer? A gente deve encontrar a homogênea associada a ela. O que a gente faz? A gente faz a partir da equação característica, né? Que a gente só substitui aqui como r ao quadrado mais 1. A gente iguala a zero. Aí aqui, a partir daqui, a gente vai e calcula o delta. Que o delta é dado por aquela formulazinha, né? Aliás, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui, como a gente pode perceber, nessa equação característica não tem o b. Então, nosso b é zero. A gente vai colocar a partir do menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que também é 1. Então, o nosso delta vai ser menos 4. Agora, a gente vai encontrar as raízes, né, dessa equação. Vai ser igual, r vai ser igual a menos b, que não tem, então é zero. Vou colocar só a partir do mais ou menos raiz de delta, que é menos 4. Dividido por 2 vezes a, que é 1, então vai ficar 2. Aí aqui a gente vai ter que r vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 4. Como a gente pode perceber aqui, menos, né? Então, a gente vai entrar para a parte dos números complexos. É como se eu tivesse raiz de 4 que multiplica a raiz de menos 1. Esse menos 1 aqui, ele é um número imaginário, tá? Então, raiz de 4, que é 2, vezes o nosso número imaginário. Isso aqui dividido por 2. Então, R vai ser igual a I, mais ou menos I, né? Lembrando que a formulazinha lá para encontrar o alfa, era só a gente colocar menos B dividido por 2A, se não estou enganado. Só que como a gente percebe, o B ele não tem. Então, o nosso alfa a gente já sabe que ele vai ser 0, né? E o beta sempre é esse númerozinho aqui que vai multiplicar nosso número imaginário, que nesse caso aqui o beta vai ser 1. Aí aqui a gente colocando na fórmula geral da homogênea, que vai ser a constante 1 vezes, deixa eu colocar aqui o formato da fórmula. Elevado a alfa x vezes o cosseno de beta x, mais uma constante 2, vezes e elevado a alfa x, vezes o seno de beta x. Aí, o que vai acontecer? A gente vai substituir agora nessa equação aqui, aliás, nessa fórmulazinha aqui. Aí, aqui eu vou ter C1 vezes... Aí, o que vai acontecer? Como eu falei aqui, o nosso alfa ele é 0. E todo número elevado a 0 é 1. Então, quando eu multiplicar a constante 1 com esse número aqui, que é 1, vai restar apenas a constante 1. Cosseno de beta x. Quem é beta? O beta é 1. E 1 vezes x é o próprio x. Então, vai ficar aqui apenas a constante 1 que vai multiplicar o cosseno de x. Mas aqui vai acontecer a mesma coisa. Esse valor aqui, ele é 1. Isso aqui também é 1. Então, vai restar apenas uma constante 2, né? Vezes 1, que é 1. Então, vai ser a própria constante 2, vezes o seno de beta x, que é a mesma coisa que o seno de x, uma vez que o beta vale 1. Pronto, então aqui a gente encontrou a nossa solução da equação homogênea. O segundo passo a se fazer agora é calcular a solução particular. Aí ela vai ser desse tipo aqui. Y de P a gente vai calcular ela pela fórmula da variação de parâmetros. Que a fórmula é o seguinte. O 1 vai multiplicar a primeira função mais o 2 que vai multiplicar
a nossa segunda função, certo? Aí aqui a gente vai substituir. Então, a nossa solução particular, ela vai ser o 1, que vai multiplicar a primeira função, que é quem aqui? É cosseno de x. Então, vai ficar 1 vezes o cosseno de x, tá? Mais o 2 vezes a nossa segunda função, que é o seno de x. Então, vai ficar assim. A solução particular é essa. O 1 que multiplica o 1 vezes o cosseno de x mais o 2 vezes o seno de x. Aí agora a gente vai calcular o Wronskiano. Como é que a gente calcula o Wronskiano? Vai ser... o Wronskiano vai ser igual ao determinante de que? Da primeira função aqui, que é cosseno de x. E a segunda função aqui, que é seno de x. Aqui é o 1 e aqui é o 2. Aliás, y1 e y2, tá? Aí aqui abaixo vai ser as suas derivadas. A derivada do cosseno de x é menos o seno de x. E a derivada do seno de x é igual ao cosseno de x. Aqui a gente calculando o determinante, cosseno de x. Cosseno de x vezes o cosseno de x, né? Que essa diagonal vezes esse valor aqui vezes esse. A diagonal secundária menos o seno de x vezes o seno de x. Isso aqui vai ser igual. Cosseno de x vezes o cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, menos, com menos é mais. Seno de x vezes o seno de x, isso aqui nos dá seno ao quadrado de x. E pelas aquelas regrinhas trigonométricas, a gente sabe que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, isso aqui é 1. Tá? Então, o Wronskiano dessa equação, ele é 1. Aí, agora, o terceiro passo, acho que é o terceiro passo, a se fazer é encontrar o 1 e o 2. Como é que a gente faz para encontrar esses valores? A gente vai jogar nessa fórmula aqui, ó. O 1 vai ser igual a menos a integral da segunda função vezes o nosso g de x, que é aquela função que está depois da igualdade lá do início. Isso aqui vai ser dividido pelo Wronskiano. Tudo isso vezes dx. E o 2 vai ser igual... O 2 vai ser igual à integral da primeira função vezes o g de x, também dividido pelo Wronskiano dx. Aqui a gente vai substituir, né? O 1 é igual a menos a integral y2, a segunda função que a gente viu que é o seno de x. Isso aqui vai ser vezes g de x, que é esse valor aqui, secante de x. Então, vai ser secante de x. Isso aqui dividido pelo Wronskiano, como a gente calculou, que é 1 dx. Isso aqui vai ser igual. O 1 vai ser igual a menos... O que é que vai acontecer aqui? Eu posso reescrever a secante de x como sendo 1 sobre o cosseno de x. Porque aí vai ser mais fácil de calcular a integral no fim, né? Essa questão da manipulação, ela ajuda por isso. Então, vai ser o seno de x que vai multiplicar 1 sobre o cosseno de x. dx. Então, o nosso U1 vai ser igual a menos a integral. Aí, aqui vai ficar o seno de x sobre cosseno de x dx. Então, o nosso U1 vai ser igual a menos, pelas regras trigonométricas, né, que a gente tem aquela tabelinha que nos diz alguns valores,
Eu sei que o seno de x sobre o cosseno de x, isso aqui é a tangente de x. Então, a gente vai reduzir isso aqui para uma tangente de x, dx. Então, nosso U1 vai ser igual à integral da tangente de x é menos o ln do cosseno de x, o módulo do cosseno de x. Então, a gente vai ter o menos, né, ali da fórmulazinha, menos, eu vou colocar aqui entre parênteses, menos ln do valor do cosseno de x. Aí, isso aqui vai ser, eu posso fazer aqui o jogo dos sinais, então, o 1 vai ser igual ao ln do valor do cosseno de x. Pronto, então aqui a gente encontrou o nosso U1. Agora a gente vai calcular o U2. Então, eu vou logo já substituir aqui na fórmula. Então, o nosso U2 vai ser igual à integral da primeira função, que é o cosseno de x, aí vezes o g de x, que é quem? O g de x é a secante de x. Eu vou fazer o mesmo procedimento, vou substituir a secante de x por 1 sobre o cosseno de x. Já vou colocar aqui direto. Então, vai ficar 1 sobre o cosseno de x. Lembrando que isso aqui tudo vai dividir 1, né? Que, na verdade, nem precisa colocar dx. Isso aqui vai ser igual. O 2 vai ser igual. Aí, aqui vai ficar... Eu posso cortar esses cossenos de x. Vai ficar apenas o dx. A integral de dx. E o 2 vai ser igual à integral de dx, que é x. Então, a gente já tem aqui os nossos valores de U1 e U2. Basta agora substituir na solução particular, né? Que, na verdade, a gente tem encontrado, só que ela vai ficar completinha quando a gente substituir esses valores, né? Ó, a nossa solução particular está aqui. Só que a gente ainda teria que substituir aqui o 1 e o 2. Então, ela finalizada vai ficar nessa fórmula aqui, ó. Solução particular, que é o 1 vezes o cosseno de x, o 1 que a gente encontrou aqui, cadê? Tá aqui. Então, vai ser ln de cosseno de x vezes a primeira função, que é cosseno de x. Aí, mais o 2, que é x, vezes a segunda função, que é seno de x, tá? Então, nossa solução particular finalizadinha tá aqui. Aí, agora, a nossa solução geral vai ser a soma da solução da homogênea mais a solução da particular. Então, a nossa solução geral vai ser a solução da homogênea, que tá aqui, C1 vezes cosseno de x mais C2 vezes seno de x. C1 vezes o cosseno de x mais C2 vezes o seno de x. Aí, mais a solução particular que tá aqui. ln do cosseno de x vezes cosseno de x mais x vezes o seno de x. Então, a nossa solução geral dessa EDO é essa daqui.